Satisfação que apresentamos mais essa videoconferência pela PUC-Rio, pelo Instituto Embratel 21, o Decanato do CTCH, a PUC-Rio e a Coordenação Central de Educação à Distância. O projeto Leitores da Ribalta é uma iniciativa da Cátedra Unesco de Leitura e tem como objetivo registrar depoimentos de pessoas, personalidades notórias do meio poético e cultural contemporâneo. Essas pessoas têm notável atuação tanto no âmbito do teatro, da poesia, de saraus, agremiações, organização de sindicatos e instituições que têm como objetivo promover a integração e a divulgação da cultura através da palavra poética. Hoje nós teremos aqui Paula Wenck e Gladys Lacerda para dar o seu depoimento afetivo, impressionista, subjetivo, contando para nós a história de formação de leitores através da poesia e através das leituras mais variadas, né, que conspiraram para vocês formarem a sua cultura poética, a sua cultura artística de uma forma geral. É com imenso prazer que eu tenho vocês aqui hoje e eu gostaria de passar a palavra. Não sei exatamente para quem, porque nós não decidimos inicialmente quem começaria, quem será a primeira vítima. Quem chegou primeiro? Mas assim, como a Gladys já milita mais tempo do que eu, por uma questão de educação, de saber que ela é uma figura tão importante para a gente, eu ia dar a palavra para você. Mas aí, que você prefere que eu comece? Eu prefiro que você comece. Então tá bom. Mas é bom que eu já comecei dizendo o quanto que você é importante para a gente. A Gladys sempre traz muita elegância para os eventos, tem uma poesia que... E ela me falou uma vez uma frase que eu nunca me esqueci. Tem poemas... Como é que é, Gladys? Tem poemas... Que não tem poesia. Que não tem poesia. Isso ficou na minha cabeça, né? Não é porque é poema que é poesia. Às vezes, há poesia onde não há poema, né? Isso nunca vou me esquecer. Mas então, é para falar um pouco de como a gente começou na poesia, não é isso? Na leitura. Na leitura. Então, Bom, na verdade, assim, em casa eu tinha sempre muito estímulo para ir ao teatro. Então, assim, minha aproximação com a poesia veio através do teatro. Shakespeare, Lorca, mas na verdade, assim, além disso, tinha Vinícius de Moraes, por causa da música. E aí, através do teatro e através da música, eu fui chegando diretamente à poesia. A poesia de Lorca, a poesia do Shakespeare, os sonetos de Shakespeare e aos poemas de Vinícius. Mas, na verdade, assim, eu comecei a ler mais e mais e mais poesia quando eu comecei a conviver com os poetas, comecei a ter amizade com os poetas. E aí, por um acaso também, um amigo meu que é de teatro me chamou para assistir um espetáculo que é Baudelaire, Minha Terrível Paixão, que contava a história desse poeta. E eu me encantei profundamente com o estilo de vida, maldita. E a autora do espetáculo era Elisa Lucinda. Então, passando por uma livraria, eu comprei Flores do Mal e comprei o livro da Elisa Lucinda que estava do lado. E já tinha me impressionado com Baudelaire, até pela própria peça, mas quando peguei o livro da Elisa, eu fiquei muito, muito chocada. Era uma mulher contemporânea dizendo coisas que eu gostaria de dizer. Então, houve um processo de total identificação. Aí eu li a madrugada inteira e, a partir disso, eu comecei a escrever deliberadamente. Eu vi que era possível escrever de uma forma mais livre. E aí, a partir disso, eu comecei a ter... e também já tinha escutado Mano Mello num evento até de humor. Ele foi apresentado como o poeta do humor nesse evento. Não era um evento de poesia. E aí eu comecei a descobrir os poetas contemporâneos e comecei a me encantar com essa voz que eu me identificava pelo tempo, pelo que era dito. E a partir disso, rapidamente surgiu o evento de poesia, o Letras Poéticas, o movimento Letras Poéticas, e que a gente decidiu que iria a cada evento homenagear um poeta. Por quê? Porque eu estava já fazendo o evento e mal entrava na poesia, eu já estava fazendo um evento. Por quê? Porque era da minha natureza de teatro estar movimentando mesmo, estar no palco. E aí eu comecei, passei a conhecer os poetas que eu homenageava através até do próprio evento. Então, alguns eu conhecia 2 ou 3 poemas e eu falo, não, eu vou fazer uma homenagem para esse poeta porque eu vou ter que pesquisar muito sobre ele. Então foi uma coisa muito, muito rápida
E o processo de leitura já era no processo de fazer eventos de poesia. Então, hoje, assim, os poetas que me influenciam mais, posso dizer, depois de... Hoje, minha estante de livros de poesia é absurdamente, enorme, assim. Mas eu posso dizer que ainda continua sendo Vinícius de Moraes. O Baudelaire, nesse sentido também. Leminski, que nunca fiz uma homenagem, mas também descobri e me encanta muito. Né? E o Caio Trindade, também, que é meu mestre e que brinca muito com as palavras. O Pedro Tostes, também, que é um poeta contemporâneo, que eu adoro, assim, é meu amigo pessoal. E Pessoa, né? Tem uma pessoa que não precisa nem falar nada. Então, assim, essas são as minhas influências. Agora com você, eu sei que você eu ia fazer algumas perguntas, mas normalmente te dá até 10, 15 minutos, porque as pessoas se empolgam. Até costuma comentar que é perigoso você pedir para as pessoas contarem a história da vida delas, né? Porque a história da vida delas é uma coisa primeiro é extensíssima para trás, depois ainda não terminou, ou seja, é absolutamente infinita. Chega no final, pega um atalho e vai em frente. E vai em frente. Mas eu contei como é que começou, né? Vai começar. Não, é muito curioso. Eu até vou fazer perguntas para você, né, da mesma forma como você descobriu a poesia, descoberta entre aspas, né? Porque é um momento de encontro com a poesia contemporânea que faz com que você conheça o que está ao seu lado e faça com que você pesquise o que está para trás também, como é o caso do Baudelaire, né? Exatamente. E você descobre na peça de teatro o Flores do Mal, ao mesmo tempo que você vai fazer uma recuperação, um resgate desses poetas passados, você também quer ver como é que é a interpretação contemporânea. Mas já que você tocou nesse assunto, eu queria colocar o seguinte: eu tive aula de literatura na escola. Assim, no segundo grau, me lembro, mas meu professor de literatura, sabe aquele nerd assim, esquisito, que fala de poesia assim, esse movimento era assim, esse movimento, a rima. Então eu achava que poesia era uma coisa muito, muito fechada, e ele a gente começou estudando Camões, e chegamos até o parnasianismo, e depois não vimos mais nada, por uma questão de tempo. Então a poesia que foi passada para mim, eram só pessoas muito especiais que conseguiam escrever, que conheciam aquele vocabulário dificílimo e com aquela métrica. Então, para mim, o que me foi passado foi uma coisa muito, muito diferente do que eu vejo hoje, né? Então, acho que também tem eu fui muito mal seduzida, fui muito mal cantada pela poesia, entendeu? Então, e aí depois, quando você descobre um outro universo que não é na escola, aí você fala, caramba, isso era tão bom, por que me apresentaram dessa forma? Né? Mas olha, eu nasci nos anos 70 e fui educada com resquícios daquele momento do regime militar, porque o mais importante era a física, química, matemática, haviam abolido o clássico, então não havia mais aula de filosofia. Então a aula de literatura era isso mesmo, assim, era aquela aula chata. Eu não gostava da aula de literatura. Eu sei como é isso. Embora você esteja aqui no papel de mediador, eu não necessariamente preciso ser imparcial e tão caladinho, mas eu sou, por exemplo, eu sou engenheiro. A minha formação em engenharia, e eu acho que, de certa forma, se deve à formação inicial, a graduação em engenharia. Se deve a justamente isso que você comentou, não sei se por resquícios da ditadura, por uma abertura de novos tempos tecnicistas, né? E porque a influência muito maior era das áreas técnicas. E os professores de literatura eram vítimas da famosa tirania histórica. Você só ensina, o didatismo da literatura, ele é forçado a ser apresentado cronologicamente. Mas a gente às vezes até se pergunta, por que não o contrário? Por que não partir do mais óbvio? É partir justamente da contemporaneidade, para aí depois tentar capturar as causas do porquê que está no momento atual. Ou até mesmo ver como se dá a recepção desses poetas, dessa literatura antiga, a partir da nossa realidade, do nosso momento. Péssima sedução. E outra coisa que eu reparei é o seguinte, realmente a gente associa a literatura, a matéria, à figura que nos ministra, que nos seduz. A literatura fica com a cara daquela pessoa que está... Tanto é que é um professor que eu não me esqueço a cara dele, e eu achava ele até um senhor muito simpático,
Mas, assim, era completamente fora de contexto, aquela moçada de 16 anos cheia de hormônios e aquele senhorzinho que chegava e falava aqueles poemas assim. E as pessoas não prestavam atenção. Hoje, se eu conhecesse, se eu o reencontrasse, eu trataria de uma forma diferente, eu entenderia a figura ali. Mas para uma turma de 16 anos de idade, eu acho que quando você pega um Michel Melamed, por exemplo, que que tem uma poesia extremamente urbana e contemporânea, você apresenta um Michel Melamed, um Mano Melo, aquilo causa um impacto que é outro. E aí você, a partir disso, é como você mesmo falou, aí você vai indo lá para trás, pronto. E eu vejo que as pessoas, com a experiência que eu tive no movimento Letras Poéticas, que foi um movimento pensado na sedução de plateia, porque como eu fui mal seduzida e vi a maravilha que era escrever poesia, até por vir de uma arte tão coletiva quanto o teatro, e eu, por ser diretora de teatro, eu não sou absolutamente nada se eu não tiver um texto. Eu posso até não ter texto, mas eu tenho que ter no mínimo atores. Então a minha obra, que é etérea, ela é muito dependente, e a poesia só precisa ter papel e lápis e, obviamente, ideias na cabeça, né? E então, assim, eu achei importantíssimo para mim, porque a minha manifestação artística é tão dependente, ter essa possibilidade da poesia. Eu me resolvo comigo mesma, entendeu? Então, eu acho isso, acho que eu fui seduzida muito tarde, mas foi muito profícuo, resultou até nesse evento, e a ideia do evento, quer dizer, do movimento Letras Poéticas, é fazer a mesma coisa que aconteceu comigo. Como eu fui seduzida através do espetáculo do Baudelaire, fui até a Elisa Lucinda e daí a todos os outros poetas, a ideia é sempre fazer uma homenagem. A cada evento nosso a gente homenageava um poeta, mergulhava nesse universo, e de uma forma muito dinâmica, com alívios, como eu disse para você, depois eu posso até explicar isso melhor. A gente fazia um evento de tal maneira que era bom, era interessante, não só para o poeta, mas também para o público comum. E eu tenho cartas, tenho e-mails de gente dizendo: nossa, adorei aquele evento da Cecília, da Elisa Lucinda, comecei a comprar os livros dela. Então, isso que eu gostava de ouvir. Eu comprei mais livros do Drummond. Depois daquele evento, eu agora estou lendo mais fulano de tal. Então, fazer a plateia ir à livraria e comprar. Então, esse era o objetivo principal. Mas depois a gente fala sobre isso. Acho que já passei os meus 10 minutos. Não, nada. Estou fazendo um comentário, porque realmente a gente perde, às vezes, a noção até de que tudo, efetivamente, é um espetáculo, é um momento, é uma criação de ambiente. Porque mesmo, estava até conversando com outra pessoa do teatro, não lembro quem foi, nem se foi com o Cairo, com o Sadi Bianchini, que mesmo aquele sujeito chega trêmulo para ler o poema porque é tímido, de certa forma ele está interpretando o papel para a plateia, é a personagem do poeta tímido. Você cria aquele vínculo de que não, nós vamos respeitar porque o sujeito realmente é iniciante, vamos ter um pouco mais de simpatia, cria até aquela pena necessária, o cara. Óbvio que isso não extrapolar os 5 minutos, tá? Porque tem que ter os tempos e tudo mais, né? Mas a partir do momento que você lê, você está interpretando. Você está lendo, você está interpretando. Então, assim, não há interpretação quando o poema está fechado no livro, tá? Mas você botou voz, tem interpretação. Tem jeito. Deixa ele ser o texto meramente escrito, ele cria uma outra dimensão, né? Cria uma outra dimensão. E uma coisa muito curiosa é o seguinte, que normalmente, e algo que provavelmente aconteceu com o seu professor, esse que chegava e explicava literatura de uma forma mais pacata, uma coisa altamente serena e matemática, ele estava repetindo uma fórmula que ele provavelmente aprendeu daquele jeito, exatamente daquele jeito. E você percebe, e ele não percebe que para o tempo atual aquilo não mais se encaixa. E você perverte essa ideia e diz que não. A literatura permanece aí, mas a didática e a apresentação ela tem que ser diferenciada. Veja bem, quando o sujeito apresenta uma poesia urbana e consegue mover corações, também eu acho que não é só também pelo aspecto dramático da apresentação, mas sim por causa da realidade que ele está apresentando. Com certeza. É a nossa ideia. Quando você pega um Castro Alves, estamos em pleno mar, ou num espaço trincular, é o navio negreiro, os navios negreiros estavam passando do lado de fora enquanto ele recitava. Então, para ele, no seu tempo, efetivamente era dramático. Fazia sentido, era uma leitura óbvia.
né? A leitura dos deuses gregos todos, pagãos, que eram descritos ali, estavam na linguagem corrente. O vocabulário que para a gente hoje em dia é tão estranho, tão esquisito, para distante, para eles era uma coisa absolutamente popular. Daí talvez a necessidade da gente começar ao contrário, partir da contemporaneidade, o que é difícil, porque implica você não copiar modelos, mas sim o professor ser obrigado a ter a autoridade dele como professor e dizer: eu sei ler, eu sou o pesquisador, eu sou o intérprete de vocês. E aí eu posso, com o imbuído dessa autoridade, interpretar, ainda que equivocadamente, algumas coisas, porque é a primeira leitura, mas eu tenho essa obrigação de trazer para vocês o que está aí fora, porque eu tenho os mecanismos para fazê-lo. Mas isso é uma coisa que implica trabalho. Implica gastos, implica riscos, ousadia, que é uma coisa que nem todo mundo está disposto, nem todo mundo pode efetivamente fazer. E última coisinha antes de passar para a Gladys, a questão da sedução é muito interessante, porque eu também tive alguns professores assim, mas subitamente apareceu no Colégio Santo Agostinho, acho que foi na 8ª série, o professor Sérgio, e foi um alívio para a gente. E ele contava literatura, ele não ensinava literatura, isso é uma coisa importante. Ele contava histórias. Até a teoria era uma história que ele contava também. Faz sentido, né? Porque é literatura, então ele conta a literatura, então ele está fazendo... de uma maneira muito atraente. Exatamente. Atraente. Ao contar as histórias, a gente até que arrisca dizer que não existe a literatura, só existe a arte de contar. Contar bem, contar mal e a arte de comparar. E ele contava tão bem a literatura que me fez, com 14 anos de idade, ou com 13, não me lembro, correr as bancas nas livrarias atrás de Alexandre Herculano, Eurico Presbítero, que é uma coisa para nós altamente pesada, 13 anos de idade. Mas ele contava a história do Eurico Presbítero como se fosse Conan, né? Com franquinho, cortando e decepando a cabeça. E aquilo me seduziu de tal forma que eu sentei com o Eurico Presbítero e um dicionário do lado. Eu queria descobrir o que estava realmente lá. Daí a arte da sedução. E que você se utiliza para fazer com que as pessoas saiam atrás de Fernando Pessoa, através de Baudelaire, por aquelas pessoas também que você descobriu através da sedução. Podemos passar para Gladys, nós estamos todos aquecidos agora, autores a mil. Eu estou achando assim ótimo essa diferença de gerações, né? Vocês contam uma história que eu não vivi. Né? Eu sou de 39. Mas não parece. Então, não, é porque eu vivi uma outra época em que os professores realmente tinham aquela autoridade, entravam na sala como mestres e empolgava a gente dentro desses nerds, aquele tipo, sabe? E a gente se empolgava com isso naquela época. Eu me empolguei muito. Mas eu comecei mesmo na literatura, foi com mamãe e papai. Pequenininha ainda, quando eu comecei a ler, o primeiro livro que eu ganhei, que eu me lembro que eu tenha lido, e eles me deram, foi um livro de Nossa Senhora, A Vida de Nossa Senhora. Então aquilo, sabe, eu achei aquilo maravilhoso, meu Deus, que menina linda. Então eu comecei a ler tudo sobre ela, e até hoje estou apaixonada com ela. E isso me levou à leitura. Aí depois a gente, né, como comecei a gostar de ler, aí comecei a gostar de outro tipo de leitura. Mas a primeira leitura mesmo, foi mamãe e papai me levaram para a religião católica. Olha, e até hoje eu sou da religião católica. Então, por aí, quando eu comecei a ler religião, aí comecei a entrar. As minhas professoras de primário e até de ginásio, todas elas eram artistas. Artistas no sentido assim de coisa bem familiar, naquele grupo bem familiar. A minha professora, por exemplo, de canto orfeônico, vocês conhecem essa palavra, canto orfeônico, na escola? Hoje em dia não tem mais isso, né? Então... Exatamente. Então ela fazia peças de teatro e eu sempre estava no meio, como sempre, né? Muito exibida. Então eu sempre era a artista principal. E isso era obrigada a ler os textos e pesquisar, inclusive, as pessoas que eu representava. Aí, em canto orfeônico ainda, eu comecei a cantar naquela... O pessoal ia da Rádio Nacional, ia lá em Miraí, na minha terrinha, e fazia aqueles programas, né, dentro do cinema, aqueles programas de música. Eu começava a cantar e dali eu parti para cantar ópera. Então eu cantei 3 óperas, né? Aí comecei a ler também sobre isso. Não é que eu tenha muita cultura de livros, não, porque até que eu não sou muito de ler.
Mas na idade própria para isso eu lia muito. Hoje em dia eu leio muito poesia. Eu leio muito poesia. E vocês me falam dos poetas, você me falou muito de Camões, de Baudelaire, não sei o quê. Eu ainda prefiro Camilo Cardoso. Ah, mas ele é maravilhoso também. É que é difícil a gente falar de todos que a gente gosta. Mas ele é maravilhoso também, com certeza. Não, sabe por quê? Porque você vai ler o Camões, ele fala de um outro tempo que você não sente. É uma emoção que você não tem mais. Mesmo eu que vivi já antigamente, que aquilo me emocionava, hoje em dia já não me emociona mais. Então me emociona a poesia de Camilo Cardoso, porque é o que eu vivo agora. A sua poesia me emociona porque é o que eu vivo agora. Conviver com você, bater papo com você é uma delícia. A sua poesia eu vi lá na UFRJ. Eu não conhecia a sua poesia. Gostei muito, é muito bonita. Mas eu preciso de ver mais você. Não, com certeza. Eu fico só fico fazendo evento, aí na hora de todo mundo, eu boto todo mundo para falar. Eu sempre Mas a minha biblioteca é muito grande, mas eu leio muito, engraçado, leio muito poesia. Mas hoje em dia eu ainda leio outras coisas. Eu ainda leio outro dia mesmo, li um livro antigo, Por Quem os Sinos Dobram. Sabe, essas coisas. Leio muito aquela... como é que chama, meu Deus? Sabe, tá vendo como é que é? A idade deixa a gente meio esquecida, né? Vai mexendo um bocadinho com os neurônios, os dois, assim, quando eles acordam, é uma delícia. Então, mas quando um resolve dormir, é fogo. Eu já nasci assim. É mesmo? Eu já nasci assim. Não, eu leio, sim. E tem uma amiga, então, que ela fica me estumando, me empresta livro. Não, lê isso, lê não sei o quê. Mas poesia ainda é a minha leitura principal. E eu gosto de levar as pessoas a ler poesia e a eventos de poesia. Só que para gostar de poesia, não sei, outro dia o João Luiz estava falando que eles fizeram uma pesquisa e as pessoas que não são poetas não vão a eventos de poesia porque os poetas não querem saber de poesia. Os poetas vão a eventos para social, para bater papo. Foi esse o resultado da pesquisa que eles chegaram. Eu não sei, eu sou meio assim, não é que eu não gosto, eu gosto de poesia assim, mas a poesia quando começa a ficar muito grande, eu me perco, então eu começo a conversar. Mas é normal isso é normal. É normal? É, claro que é. Porque de vez em quando puxam minha orelha. Não, mas aí que tá. Aí que tá. Eu posso interromper? Ela não se zangava. O que acontece é o seguinte, quando você está num evento de poesia, você não está numa sala de aula. Então, tanto o mediador deve entender isso, quanto aquela pessoa que está se apresentando, que você tem uma plateia. Se a plateia começa a conversar, é porque talvez aquilo que esteja sendo apresentado está cansativo. Então, e é natural que os poetas, quando eles se encontram, que eles falem um com o outro. Lógico, a gente se ama. Com certeza. Então, acho que há um momento... Sim, mas dá para você sair. O que acontece às vezes, que eu acho que é muito comum também, os eventos às vezes se estendem por 5 horas, 3 horas. Então, assim, tem uma hora que começa a ficar realmente muito Isso era bom no tempo dos romanos, no tempo dos gregos, que as pessoas dormiam na casa das outras para continuar lendo aquela peça clássica. Não, antigamente, quando você estuda a história do teatro e tal, você vê que as peças antigas eram apresentadas nesse tempo. Porque aquela plateia era habituada a ouvir, era acostumada a ouvir. O tempo é outro. Então você tem que... Exatamente, o tempo é outro, e a Gladys tem razão. Como você também tem, a gente está falando sobre isso. Há poemas que devem ser apresentados, devem ser lidos ali no livro, só que não tem oralidade. Que você precisa de um tempo para poder formar aquelas imagens na cabeça. E que se você leva todos esses poemas assim, para serem ditos, assim, 5 minutos de um poeta dizendo poemas assim, a plateia vai se perder, ela vai viajar, ela vai voar, vai mesmo. E isso aí não tem que se puxar a orelha da plateia, não. A gente é que tem, a gente como quem faz evento, tem que ter essa... O coordenador que tem que perceber isso, e até quando convidar o poeta, quer dizer, porque não dá para fazer isso, mas o ideal seria que a gente conhecesse a obra do poeta e até pudesse dizer, olha... Isso é verdade. Esse aqui é bacana, esse aqui não é para você dizer. Tem outros que você tem que, de repente, mandar pela internet. De repente ficaria muito mais interessante. Muito mais interessante. Então, assim, você tem que... o que está acontecendo hoje em dia é que os eventos estão se abrindo. Então, há uma pretensão de você estender a plateia que não fique só entre poetas. Então, você tem que ter respeito a essa plateia e tentar fazer com que a coisa seja o mais agradável possível para ela.
Não, e conhecer não só os poemas, mas conhecer a plateia também. Porque há ambientes e há ambientes. Você, óbvio, você não vai conseguir recriar esse ambiente grego, romano, porque isso não existe mais. Mas existem até coisas muito aproximadas, né? Na calada da noite, um sarau que começa às 10 horas da noite, num ambiente mais, às vezes mais sofisticado, dá para você ler um poema de meia hora. Tá, eu já vi isso acontecer e depois a gente vai lá com o vestido claro. Fica aquela coisa um pouco aristocrática, um pouco dos tempos dos salões. Muito agradável, né? Porque tem que mesclar, porque só poesia, até para nós poetas, cansa. Adorei o que ela falou. Posso chegar naquele ponto que a gente estava... eu queria aproveitar isso que você falou, Lázaro, pelo seguinte. Houve um momento quando a gente estava fazendo o movimento de letras poéticas, só para explicar qual é a ideia do movimento. Do mesmo jeito que eu fui seduzida pela poesia através do teatro, através de uma peça da história do Baudelaire, o que a gente pretendia com o movimento? Pesquisar um poeta, por exemplo, Vinícius de Moraes. E aí a gente tinha uma equipe de vários artistas em volta, um designer, um videasta, e a gente mergulhava no universo de um poeta. E aí cada um, através da sua arte, fazia a sua própria tradução. Então a gente tinha um vídeo poético do Vinícius, um vídeo documentário sobre Vinícius, um número de dança. Aí varia, não fica aquele negócio cansativo de só poesia. Aí o que acontece? Mas por que esses números? Da mesma forma, aí vou pegar emprestado as coisas que eu aprendi no teatro. Quando você tem uma tragédia, você tem alívios cômicos na tragédia. Por exemplo, Shakespeare, Romeu e Julieta. A personagem da Ama, era o personagem que trazia alguma comicidade para você aguentar até o final a beleza que era Romeu e Julieta. Exatamente. Então, quando você tem um evento de poesia, é preciso você criar alívios. Porque a plateia é forçada a prestar uma atenção especial, porque... São muitas imagens. Então você tem que ter. Por isso é que a gente trazia outros números, embora sempre ligados ao poeta homenageado, mas para criar esse alívio. O momento da dança, o momento da música, aliviou-se, aí volta. Aí você, na verdade, você está valorizando o poeta, porque no momento em que ele vai falar, as pessoas já estão descansadas para que no momento que ele fale. Você vai no evento de poesia, a pessoa já está ávida da poesia. Exatamente. O momento da poesia passa a ser o momento do poeta, dizendo o seu próprio poema, passa a ser um momento mais especial. E o curioso, isso eu queria colocar aqui, vamos botar lenha na fogueira. Eu acho bom você falar isso, acho que a gente concorda. E houve um momento, quando nós fazíamos juntos, João Luiz e eu, Letras Poéticas, o João quis sair do movimento Letras Poéticas porque ele dizia o seguinte: os poetas vão boicotar, olha só, os poetas vão começar a boicotar o evento porque a gente está dando muita importância às outras artes. Eu não pude nem conversar, não houve tempo de conversa, mas a ideia era justamente o contrário, era assim, a gente está criando todo um terreno para que o poeta... Eu acho que tem realmente que dosar bem, porque num evento de poesia, se você põe 5 minutos de poesia e 15 de música, o poeta fica triste. Claro que não, mas não é. Você põe 15 minutos de poesia e 5 de música. Né? Agora, tem uma coisa também, que esses eventos de poesia, esses poetas que estão frequentando 10%, 20%, a poesia está péssima. Gente, a gente não aguenta ouvir, mas falam tanta bobagem que realmente não dá vontade. Bom, é melhor ouvir isso que ser surda, mas... Sabe, não pode ser por aí. Então, o que eu estava pensando em fazer? Um evento que premiasse os poetas que fazem boas poesias, premiasse em dinheiro, sabe? Aí pagaria, a gente poderia se pagar para entrar, e aquele dinheiro do pagamento podia ser dividido, primeiro, segundo, terceiro lugar, assim, das melhores poesias que os presentes votariam. Porque eu tenho muita vontade que a poesia melhore, sabe? Que melhore, porque está muito ruim. Gladys, mas é possível também fazer uma seleção. O pessoal, Gladys, mas você não pode julgar porque o que você acha ruim, outros acham bons. Acham bom. Tudo bem. Não é possível também que que o meu gosto seja tão refinado assim, e as pessoas tenham tão mau gosto. Eu acho que a coisa está ruim. E isso está afastando as pessoas que não são poetas da poesia. Se a poesia tivesse o melhor nível, as pessoas iriam mais aos eventos e leriam mais poesia. Porque você vê que não tem nem livro de poesia nas estantes mais das livrarias. Por quê? Porque as pessoas não estão lendo poesia, porque muita porcaria por aí. Se a poesia se a gente pudesse filtrar
as poesias e as pessoas fossem assistissem bons eventos de poesia, com bons poemas, elas leriam mais poesia e de repente teria mais livros nas livrarias. Existe só uma coisa que é perigosa, vamos dizer assim, que é quem vai se instituir o juiz ou o jurado. Então, porque você tem pessoas que podem ser, mas quem quer se colocar nessa posição arrogante de juiz para ser depois justamente julgado por ser arrogante. Mas discutimos sobre isso, né? Eu insisto. Eu acho que num evento assim, as pessoas iriam aprender que a poesia tem que ser modificada. Certas pessoas que fazem esse teatro de poesia, quando eles vissem que eles estavam sempre frequentando aquele evento e sempre perdendo, eles iam mudar. Existe uma outra coisa interessante. Ninguém era juiz. Sabe, todo mundo ia votar e ninguém era juiz. Mas as pessoas iam sentir que tipo de poesia era a preferência do público. Entendeu? Eu acho que o caminho pode ser esse. Mas, Gladys, eu acho, tem duas naturezas de Pelo exemplo, né? Se você colocar um evento só com poemas, com poetas de nomeada, com bons poemas, até a própria pessoa, ou que está iniciando, ou que tem, às vezes tem gente sem noção, né? Mas que tem noção da baixa qualidade, da não elaboração do seu poema, ela refuga, ela fica um pouco incomodada e tenta até usar os exemplos para tentar melhorar e se aprimorar. Quando começa a se abrir mais as pessoas estão mal seduzidas. Quando se abre demais para os iniciantes, por uma questão justamente de falta de público, né? O que acontece é que as pessoas, se ele foi, eu também vou. E aí você começa a inflacionar de gente com poesia. E deteriorar. E deteriorar, não há mais exemplos a serem seguidos. E vira um círculo amplo que cada um pode fazer a banda. Por isso que eu acho que os eventos tinham que ter esse tipo de premiação para os melhores, para incentivar os que não... Sabe, as pessoas... Posso falar? Pode falar, não fica agoniado. Você não levantou, você fez assim, tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Televisão é menorzinha, né? Se quiser, assim, sai do quadro o braço. A gente não está num leilão. Então, eu entendo que a Gladys está falando e procede, mas eu acho assim, tem duas naturezas de eventos. Acho que tem... Se tem eventos na cidade que as pessoas chegam e, vai você, fala você, fala você, fala você. E aí o que acontece? E tem muita gente solitária por aí, muita gente que não tem muito o que fazer de noite. Aí começa a frequentar esses ambientes e começa a falar, então também vou começar a escrever, eu quero participar também dessa turma. E aí acaba acontecendo isso. Não necessariamente a pessoa vai escrever muito bem, mas ela está querendo fazer parte da turma. E a senha de entrada é escrever e dizer. Agora, todo mundo escreve poesia. Exatamente. Aí o que acontece? Mas aí eu acho que existe uma solução para isso, que seria o quê? É quando você tem outros eventos, por exemplo, o evento do Pedro Lage, que eu fui, que eu acho maravilhoso, da Laura Esteves também, eu percebo que eles fazem, os poetas que eles convidam, eles têm critério para convidar esses poetas. Né? A seleção, de certa forma, é natural, né? Eles não são, e aquelas pessoas estão programadas. Agora, isso a gente fazia também no movimento, você seleciona aqueles poetas que você considera que vão seduzir uma plateia. Aí é uma questão do quem coordena o evento é que tem esse poder mesmo, que vai fazer como. O chamamento de seleção natural é isso. É um poder tirânico, de certa forma. E você tem, mas alguém tem que fazer isso. E aí você tem no final do evento, era uma coisa que a gente fazia, eu acho que alguns eventos também fazem, é abrir o microfone mais 10 minutos para aqueles novatos, para aquelas pessoas que queiram se apresentar. Então, são 10 minutos que você sabe que naqueles 10 minutos ali pode surgir qualquer coisa. Vai surgir qualquer coisa. Aí você pode sair, tomar seu cafezinho, caso você não goste. Ou então você pode se surpreender. Eu gosto sim, sabe? Eu fico preocupada com as pessoas que não se ligam na poesia, ouvirem essas coisas. Eu ouço porque eu estou acostumada com as pessoas ali e gosto. Mas as pessoas de fora, a minha ânsia é trazer todo mundo para gostar de poesia, é fazer todo mundo gostar de poesia, todo mundo ler poesia e as poesias estarem nas livrarias, sabe, nos consultórios médicos, os livros de poesia estejam lá, como estão as revistas, que estejam poesias. As caras da vida. Eu acho que tem que ter essas coisas, a poesia tem que estar em todo lugar e não está. A poesia está muito restrita às estantes de poetas.
as estantes de poetas, que nem poetas. Não, e mesmo assim, poucos poetas te compram o seu livro e depois chegam, eu li seu livro, Érico, tá bom. Sabe, compra o seu livro, puxa, eu comprei seu livro, tá tão bom, que delícia. Então, manda um bilhetinho para você, pô, Paula, legal, seu livro, acabei de ler e tal. Mesmo que não dê opinião, mas fala que leu. As pessoas não leem. Eu tenho certeza que eles compram o meu livro e põem na estante. Então a poesia está na estante dos poetas. Eles não leem. Também, quer dizer, com honrosas exceções. Né? Não, mas Então eu queria levar as pessoas a gostar de poesia. E como é que as pessoas vão gostar de poesia? É fazendo uma poesia que... Parar com essa baboseira que está por aí, sabe? Tem muita coisa boa. Meu Deus do céu, como tem. Mas tem alguma coisa que... Sabe aquela laranja podre que apodrece tudo? Então tem umas poesias ruins que mexem com tudo. Eu queria colocar uma coisa também, Gladys, que eu percebo e não tenho o menor problema para falar sobre isso. Conversei até com ele anteriormente. O que eu percebo que acontece também no ambiente da poesia é que você tem poetas que querem mostrar, claro, a sua obra, excelentes poetas, mas você tem ali, um espaço das pessoas se verem, se encontrarem, e você tem toda sorte de pessoas. Ou você tem aquele solitário, que não é poeta, que resolve escrever para poder fazer parte, como você tem gente que, de repente, está fora do mercado artístico, seja lá qual for, e ali você tem um pacto, há um pacto de que você tem 15 poetas, suponhamos, 14 vão ser plateia, um vai estar no palco. E depois isso vai se revezando. Então existe um palco de eu sou plateia para você, você é plateia para mim. Então, isso aí mas aí fica aquela coisa de gueto, entende? Fica aquela coisa de gueto. É isso que eu queria tirar. Mas exatamente. Mas aí eu acho que a solução é o quê? É você... cuidar do que escreve e do que fala. Não, mas assim, se você, se você tem um evento, você seleciona as pessoas e abre um espaço mínimo também para ter revelações. Mas cuidar do que é apresentado. Eu acho que é isso. Eu gosto muito dos eventos que tem aqueles convidados especiais, que realmente a gente ouve boa poesia, porque eles já são convidados, sabe, que vão lá, você preparam 5, 5 poemas e a gente gosta disso. Poemas com poesia. E depois sabe pro resto, porque todo poeta que vai num evento de poesia quer falar poesia. Eu duvido, Paula, que você chegue num evento que não te chame e você sai feliz. Honestamente, não. Porque eu adoro ser plateia. Porque você é mais teatro, né? Mas o poeta mesmo é assim. Ele vai num evento para falar poesia. Ele não vai para ouvir. Olha que tristeza. Mas eu não Foi essa a conclusão que eu cheguei. Mas eu acho isso estranho. Então, se ele vai para falar e não vai para ouvir, ele não lê. Né? Então você fala, vamos fazer uma videoconferência sobre leitura, como é que você levou. Como é que as pessoas vão ler poesia se elas acabam não gostando? Mas olha, eu acho que... Isso que ela falou é verdade, que isso é sintomático. Aliás, até foi parte disso, foi culpa disso, daí teve culpa no meu afastamento. Eu verificava dos eventos poéticos. Eu verificava que enquanto o companheiro poeta, vamos dizer assim, o companheiro poeta, estava lá recitando, o sujeito estava lá procurando o que ele ia falar. O poema que ele ia falar depois. Sim. Eu, de certa forma, fui assim durante muito tempo, apesar porque eu fazia pelos roteiros e preparava as apresentações que a gente ia fazer lá no café, do Poesia Simplesmente. Mas quando isso daí se tornou absolutamente generalizado, pessoas que iam ali justamente para assistir, você observava isso, realmente isso é desencorajador. E também, olha, você falou, antigamente o Camões, ele fazia aquela poesia as pessoas gostavam porque viviam aquilo, as poesias antigamente, e hoje em dia a gente não gosta, a gente não vive aquilo. O que a gente vive hoje? Hoje a gente vive, o amor vive sempre, todo mundo vive amor. Todo mundo vive desprezo, todo mundo vive paixão, todo mundo vive repúdio. E a poesia hoje em dia já não entra mais isso. As pessoas estão falando poesia política, poesia que não bate com emoção nenhuma, com sentimento nenhum. Então, as pessoas não gostam. É difícil até, inclusive, você dosar a palavra poética com a contemporaneidade. Era uma coisa que eu ia comentar. Isso, a respeito da dificuldade de você conseguir ouvir poesia mais do que 10 minutos, deve-se ao fato de que
de alguma forma, a poesia tem uma preocupação muito maior, não só com a introspecção, mas com a própria palavra. Você precisa ficar olhando para aquele remoinho ante os olhos antes de ver o que está justamente atrás. E que um dos alívios da poética poderia ser justamente reincorporar a narrativa, por exemplo, na própria poesia. Você faz as observações, as suas intertextualidades, as suas colocações polissemânticas, qualquer nome engraçado desse que valha. Mas você dá um alívio contando e narrando a contemporaneidade. Também, com certeza. Mas em determinado momento acontece o oposto, a puerilização pelo cotidiano, que é o que você está comentando. O sujeito enfia tudo que tem ali e se esquece justamente do que é efetivamente poético. Eu vou aproveitar que eu fiz essa interrupção para chamar um nobre convidado, Pedro Lage, à mesa, por favor, incorpore a nossa mesa não solene. Sempre se espera pelas melhores figuras. Oi, querido, tá bom? Se você tiver, eu não sei se você está aquecido ou não, mas se você quiser começar dando o seu depoimento sobre a sua própria história de leitor, sobre como você descobriu, chegar um pouquinho na sua casa, por favor, de como você descobriu a poesia, quais foram as suas primeiras leituras, é a história da sua vida mesmo, como leitor e como poeta. Não toda, óbvio. Primeiro a gente olha para onde? Porque quando você estava olhando assim, para onde ele quer. Aquecido eu estou, porque vim de bicicleta, e aí eu estou bem aquecido. Bom, a minha trajetória, eu devo, assim, eu ser poeta, eu tenho essa... Bom, não sei, né? Ninguém tem certeza de nada, né? Mas, a princípio, mas aparentemente a minha avó, que era uma grande leitora, e me apresentou primeiro Monteiro Lobato, quando eu era bem menino. E aí eu comecei a ler aquela coleção, não sei se você se lembra, edição Melhoramentos, que tinha Robin Hood, Conde de Monte Cristo, Robson Crusoe. Com certeza eu me lembro. Lembra disso? E aí passei para ler, ela lia muito, eu era muito colado nela, eu morava com ela. E aí comecei a ler muito e comecei a escrever desde cedo. Meu primeiro poema, que aliás eu ponho no meu último livro, eu pus o único poema que sobrou assim daquela fase de final de infância, começo de... Era um poema que ficou, eu gravei ele na cabeça e tem no Caldo Cosmos, o livro que eu lancei agora em 94. Eu já li. E é um poema de 62. Então esse poema já tem 44 anos. Mais velho que a Paulinha. Mais velho que a E quer dizer, eu escrevo desde cedo, né? Encher cadernos, mais cadernos. Mas só vim a publicar. Aliás, foi bom. Eu até aceitei assim com satisfação vir aqui para a PUC, porque a primeira intervenção minha pública foi aqui na PUC, em 72, na Expoesia. Eu tive um poema meu censurado aqui na PUC. Na época da ditadura, foi uma glória, né? Eu saí com aquele poema assim, que era em letras 7, um poema visual, assim. E aí eu saí mostrando para todo mundo, foi censurado pelo Afonso Romano, foi censurado pelo Afonso Romano. Ser censurado é uma espécie de medalha, né? Uma medalha. Aí eu bati uma opção de poemas meus, assim, a máquina e botei lá no mural e tal. E foi a primeira vez que eu, em 72. E aí nessa época eu comecei a conhecer o pessoal da Nuvem Cigana e o Cacaso. Aí ficava a minha turma, assim, era Cacaso, Chacal, Ana Cristina, era a turma que, o Eudoro, o Luiz Olavo Fontes, era a turma que eu andava desde cedo, né, desde 19, 20 anos, 21, aí fui começando assim, e lancei o primeiro livro em 76. E basicamente eu sou apaixonado por Mayakovsky, pela literatura russa, literatura francesa, por Rimbaud, e aqui no Brasil por Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto dos Anjos, são esses os meus poetas prediletos aqui no Brasil, se bem que eu gosto de todos, né? João Cabral, Drummond, eu gosto de todos. Esqueci de dizer qualquer. Não, mas eu tenho o Murilo Mendes. O Murilo Mendes é a minha bíblia. Sempre que eu estou com problema, eu abro. Morrer. Os atuais, assim, as pessoas não gostam. Será que a poesia está morrendo? Não, olha, nós temos um grande ídolo, eu tenho um grande ídolo vivo. Que ele é um poeta, é um letrista, mas é um poeta, que é o Chico Buarque de Holanda. Ele é o meu ídolo, é inconteste. Ele, o John Lennon, Buda, é mais ou menos assim, né? E o Murilo, né? O Murilão era uma coisa assim, fora de série, né? E aquele livro dele tem 1.700 páginas, né? Então, eu sempre que eu estou assim um pouco confuso, eu vou lá, abro, sempre encontro uma resposta na poesia, sabe? Então, mais ou menos isso, bem assim, rápido, faltando muita coisa,
Mais ou menos isso. Não tem aquele Nietzsche em 90 minutos, Platão em 90 minutos, minha vida em 3 Minha minutos. vida em 3 minutos. A influência, e havia uma influência mútua, óbvio que havia, mas qual era o grau dessa influência? Você citou a Justina César, o próprio Chacal, a casa, esse pessoal todo. Era uma atividade, uma comunhão, uma troca de ideias? Como é que funcionava? Uma coisa muito forte? Tinham dois grupos assim, básicos, né? Tinha um grupo que se reunia na casa do Cacaso, na Vila Atlântica, que aí era o Chico Alvinho, o Cacaso, eu, o Luiz, João Carlos Pádua. Aí o Charles e o Chacal, que eram da Nuvem, frequentavam lá. Só eles da Nuvem. O resto ficava em Santa Teresa. E aí era o Ronaldo Santos, o Bernardo Vilhena, tinha o Ronaldo Bastos, tinha o Guilherme Mandaro, que é um poeta que optou por uma vida melhor, cedo, que era o melhor poeta. Assim. Ele tem um livro chamado Trem da Noite, que nunca foi publicado, que eu tenho alguns poemas. Eu até faço uma homenagem para ele no Caldo Cosmos. É um poeta maravilhoso. Então essa turma ficava em Santa Teresa. E uma turma que ficava ali na casa, se reunia na casa do Cacaso e também ia para a fazenda do Luiz Olavo, lá em Vassouras. E eu frequentava as duas, o Luiz Olavo também, e o Chacal e o Charles frequentavam também a casa do Cacaso. Então, mas havia uma grande comunhão. A gente fazia, na época o que existia, era a ditadura em cima da gente. Então a gente era jovem, todo mundo cabeludo, gostava de fumar maconha. Então é tudo que era proibido, né? Então a gente tinha aquele inimigo comum. Então havia uma união muito grande. Porque hoje em dia existe uma dispersão, porque o ambiente está mais disperso. E a poesia era coisa de gueto ou era social? Era coisa de gueto, poesia. A poesia era coisa de luta, era coisa de a gente ir gritar os poemas, porque ninguém dizia poema. Os primeiros recitais, que foi na Livraria Muro, em Ipanema, e no Parque Lage, era o Tavinho Paz. O Tavinho Paz sempre foi outsider, mas ele era um anarquista. Eu pergunto que eu sou do interior, o interior é diferente. Estou perguntando. Mas naquela época só tinha essa turma. E era engraçado que só tinha uma menina fazendo poesia, que era a Ana Cristina. Depois veio a Leducha de São Paulo, Leda Beatriz Pinar, minha grande amiga, agora voltou para São Paulo. Ela passou uns anos aqui. Mas eu só me lembro dessas duas meninas da nossa turma. Claro que eu conhecia a Rita Moutinho, que é minha amiga desde 14 anos de idade. Mas ela era escondida lá na vida dela, não participava. Eu sei que Brasil Barreto falou que nessa época eles tinham que vender livro escondido. Barreto chegou a conhecer? Brasil Barreto não. Pois é, ele fazia para um movimento aí também. Vegetar nem pensaram. Hein? Vegetar nem pensaram. A gente tava... Eles faziam um jornal escondido e botavam muita poesia nos jornais. E teve aquele marido da Lúcia Nobre. O Samaral. Ele era daquele grupo do Samaral. Então eles faziam aqueles jornais, aquelas revistinhas assim escondidas. O Urbana já é um pouco posterior. Aí depois? Um pouco posterior. Acho que é. O Urbana é da década de 80, né? É porque eu vim pro Rio, eu estava aqui, foi em 1970, parece. Mas 70 era o começo. Os primeiros livros foram do Chacal, o Campérios, eu acho que teve um outro antes, e o do Charles Travessa Bertalha, que é de 71, 72, e aí começou 73, aí teve o Marco, né? Foi o 26 Poetas Hoje, que eu não fiz parte, da Heloísa, que aí foi em 76, maio de 76. Aí eu publiquei o meu primeiro livro por aí também. Um pouquinho depois do lançamento eu publiquei o primeiro livro meu. E aí que ela classificou, aí que as pessoas também, chegaram algumas pessoas, como a Leila Mícolis, por exemplo. Leila Mícolis chegou nesse livro, eu não conhecia. Aí naqueles 26 poetas apareceram esses nomes, alguns nomes novos que a gente não conhecia. Entendeu? Mas quer dizer, eu estou falando da minha turma. Vai ver que tinha algumas outras pessoas que se encontravam também, faziam Sempre tem as nossas as tribos. Uma pergunta que eu queria fazer, inclusive, que serve a todos vocês, mas eu queria conversar com o Pedro, que é o fato de você disse que a poesia, não é que a poesia fosse um motivo da resistência, né, de vocês, mas era um motivo para vocês mesmos que estavam coagidos, oprimidos, muito oprimidos. Uma maneira de falar as coisas. Mas você falou das influências das poesias, mas eu imagino que numa situação de compressão dessa, você tenha que se arejar não só com a leitura de poetas, mas também com a leitura, vamos dizer, se vocês fossem comunistas, de Marx, ou de quais seriam as outras leituras arejadoras de prosa, de romances, de ensaio? Porque a gente fica muito com a cabeça presa, não, poeta se influencia por poeta, que se influencia por poeta. Até a coisa não funciona assim, obviamente. Mas são as leituras as mais diversas, além das impressões que você tira das outras artes também. Mas, na questão da leitura, quem eram
Os que mexiam com a cabeça de você, a ponto de você saber que, olha, isso aqui deu um toque diferente. Deu um toque diferente. Olha, o que eu vejo assim primeiro que vem na minha cabeça é o Graciliano Ramos. Esse era um ícone da gente, que gostava muito dele, né? Angústia, né? Adorava aquele livro, li 8 vezes, Angústia, vezes de cor. E claro que o Guimarães Rosa também, né? Aí você tá nomes assim. Eu me lembro que eu li um livro chamado do Ho Chi Minh, A Resistência no Vietnã, aí fiz um poema sobre o Vietnã e tal. Foi na época da Guerra do Vietnã, eu andava no jornal, assim. Mas os romancistas principais dessa época eram, que eu me lembro assim, era o Guimarães Rosa e o Graciliano Ramos. O Érico Veríssimo foi o que me impressionou muito também, Incidente Antares. Mas, claro, cada um tinha um, né? Eu não sou uma pessoa que fiz um estudo assim, de letras, né? Eu sou dentista. Então eu era meio por fora, assim, né? Claro que por acaso, ficava aqui na PUC, o Luiz Olavo era aqui na PUC, o João Carlos, o Pedro II, o Chacal fazia letras na UFRJ, então eles deviam ter outro, cada um tinha a sua influência, né? Mas eu me lembro desses, assim, o Graciliano definitivamente era assim um marco para todos. Uma curiosidade antes da Paula fazer a pergunta dela, quem é que é formado em letras aqui? Não, sou formada em teatro. Teatro. Isso, em relações internacionais, Relações tem internacionais, contabilidade temos e um dentista. normal. Temos um dentista e um engenheiro. Tá vendo? Já tivemos uma física, uma filósofo, uma coisa totalmente variada. É maravilhoso. Variada. Administrador de empresas. Administrador de empresa, pode levantar o dedinho e falar. Eu tenho que dizer aqui que quando eu ouço o Pedro falar, Pedro, chega um pouquinho mais para cá. eu fico com uma doce inveja do tempo deles, porque assim, eu fico pensando no que é o meu tempo agora, né? A gente mais novo. Eles lutavam contra o que eles viam, estavam comprimidos, tinha a coisa do grito, tinham coisas para falar. Aí, de repente, você tem uma abertura, e aí os trabalhadores chegam no poder, com uma bandeira de que as coisas vão mudar, e aí, de repente, você fica com aquela sensação de melancolia, de que, caramba, chegamos então lá, e aí talvez a coisa seja muito pior, porque continua a mesma coisa, só que com uma bandeira falsa. E aí a sensação que eu acho que você falou que se sentia oprimido, né? E aquilo te dava uma sensação de expulsão. A minha sensação é de profunda melancolia. Assim. Claro que você vai agir, você vai fazer coisas, mas é uma coisa de, sim. Tem um amigo meu que tem uma imagem muito engraçada. Eu invejo de você. Onde tudo é permitido. Hoje tem muita coisa para brigar também. Não tem, mas Quando tudo é permitido, a gente não luta por nada. Não é nem tudo é permitido. No capitalismo, tudo é permitido para quem tem dinheiro, porque não tem nada permitido, entendeu? Então, nós temos Não, sempre vai Pode ter, falar à mas vontade, fazer o que quer. Não É mais difícil. Ninguém te porque proíbe nada. O adversário não está tão evidente. A globalização é um tipo de um Big Brother, assim, multifacetado, e a gente não sabe exatamente aonde vai focar a nossa energia. Exatamente. Mas se a gente começar a conversar e pensar, a gente começa a descobrir, identificar. A gente se identifica. Mas eu acho que tem uma coisa, Pedro, que é o seguinte, é mais difícil hoje em dia da gente acreditar, porque vocês acreditavam que se um grupo chegasse ao poder, as coisas se resolveriam. Hoje a gente tem... Não engano isso. Claro, mas acreditava-se nisso, era uma certa utopia, mas acreditava-se. Mas aí o que a gente chega à conclusão de que hoje é que é muito mais difícil, muito mais complicado e que vai durar na vida. Claro que a gente vai brigar, mas eu acho que a gente tem que brigar agora por uma educação, por uma consciência, que não é um grupo de pessoas que vai estar ali que vai resolver. Não vai. Então a nossa luta é pela consciência, só que a gente sabe que ela é demorada. É mais demorada. Com certeza. Tinha um amigo meu que tinha uma imagem muito engraçada, que a gente parece cachorro que sai gritando, sai latindo atrás de carro, né? O carro vai correndo, o cachorro vai... Aí ele para, aí passa um outro carro... Aí vai pro outro carro. Aí quando o carro para, é que ele fica com mais cara de bobo. Vai morder o quê? E aí eu faço uma pergunta boba, que as perguntas bobas são melhores porque a gente fica bobo porque não sabe responder. Aproveitando essa imagem, por que fazer poesia, afinal de contas? Só porque a poesia não tem uma motivação necessariamente política. Castro Alves também tinha teoricamente, uma das motivações era política, né? Por que a gente faz efetivamente poesia? Se você está comprimido, a poesia é um grito. É um grito que também vai muito pela questão da estética também. Você agredir uma estética é você agredir um sistema.
Sempre tem essa questão. Mas por que fazer poesia hoje em dia? O que a gente consegue com isso de satisfação própria, de exploração dos próprios sentimentos, das coisas? Por que a gente... Eu acho que a gente... Eu, por exemplo, eu me sinto muitas vezes sufocada. A poesia me alivia tanto quando eu passo para o papel as coisas que eu estou sentindo, ou que eu vejo as pessoas sentirem, sabe? E me alivia muito. Poesia, para mim, é para me aliviar. Com certeza. Não escrevo poesia assim à toa. Ah, não, vou escrever sobre o céu. Aí, isso não existe. Sabe? Eu não faço isso. A poesia é para me aliviar. Com alguma angústia que eu tenho, alguma coisa, ou que eu vejo algum amigo, sabe? Aí dá pra gente botar no papel e desabafar. Eu faço por isso. Acho que tem dois estágios, para mim tem dois estágios desse processo criativo, né? Primeiro é que sai, você está precisando soltar alguma coisa, você está precisando chorar, né? Está precisando fazer pipi, né? Se aliviar de alguma coisa, né? Como diz o Manuel de Barros, né? Que as emas despejam correndo, né? Eu estava lendo o Manuel de Barros, agora é tão maravilhoso, ele, nossa, poemas rupestres, puxa, aconselho a todos a lerem. Eu já li. É maravilhoso. Então, esse primeiro momento é assim que você está com aquele negócio, vai ruminando, vai crescendo aquele bolo aqui. Tem que passar. Aí uma hora você não aguenta mais, porque eu não tenho muito tempo para escrever. Então eu às vezes escrevo em lugares assim, inacreditáveis, né? E aí daquilo vai, e depois eu passo de novo a limpo, aí eu esqueço, perdi, pego de novo, aí vou recuperando. E aí tem o segundo momento que é você aprontar o poema, aí já pensando no outro, né? Porque o primeiro momento você pensa no outro. É uma coisa que você escreve porque você precisa escrever aquilo. Como eu escrevi os meus poemas quando eu tinha 10 anos de idade, que eu estava já oprimido pela minha família, pela toda aquela burguesia, toda aquela criação, e eu saía aquelas coisas, eu com 10, 12 anos, nem sabia por que saía direito, né? E depois, no segundo momento, jamais você burila o poema e já começa a pensar, não, esse poema vai ser bom para recitar ali, no poema show, não, esse aqui é melhor para recitar lá na casa do Come Velho, esse público aqui vai gostar mais. Às vezes você vai num lugar, por exemplo, eu agora estou com um problema, me chamaram para recitar um poema na Alerj, numa cerimônia de entrega de um prêmio lá na Assembleia Legislativa. Eu falei, que poema que eu vou recitar lá? Terça-feira eu tenho que chegar lá e recitar um poema com aqueles deputados, sei lá o que vai ser aquilo. Poema de amor. Então você fica pensando, entendeu? O que você tem que... Mas olha, se todo mundo tivesse essa consciência, ia ser muito bom. Porque a maioria das pessoas às vezes escolhe assim, eu quero dizer esse poema. Não quero nem saber o que a plateia vai achar. A pessoa não interage com a plateia, entendeu? Mas isso o teatro dá pra você, né? Com certeza. Eu tenho um treinamento de teatro de rua, inclusive, porque na rua você tem que interagir mesmo, né? Porque o povo vem em cima de você, se você ficar assim de cozinha, você leva a tapa na cara, né? Então você tem que saber o que... dialogar com a plateia. Aí tem que pensar no outro, na hora que você vai recitar. Agora, na hora que você está escrevendo, você está embolando o seu livro, você quer fazer o seu livro, você faz como você quiser, quem quiser que leia, né? Agora, na hora de recitar, aí não. tem que pensar eu estou parada olhando para você. Vai ficar agredindo a plateia. Mas há um movimento inverso também, né? De você ter experimentado aquele momento e de repente sentir uma vontade de dizer alguma coisa especificamente para aquela plateia. Que não digo que se anteceda o poema, vou dizer alguma coisa. Porque aí você trava efetivamente o dia. Mas você cria dentro de si uma expectativa também, como se fosse uma casinha guardada, e quando vier a inspiração, você sabe que ela tem aquela cara. Né? E você passa a escrever também poemas para aquele novo tipo de modelo que você percebeu. Esse é um perigo, né? Você ficar escrevendo para o modelo, para tentar agradar o outro, aí o negócio vai embora, aí degringou. O início é caótico, né? A criação a poesia tem que ser sincera, né? E ela é um espaço de liberdade total, é uma liberdade. Eu posso ir para Andrômeda, né? Com Murilo Mendes, ficar lá conversando com ele em Andrômeda, né? Então depois, aí vem o social, aí você começa, né, a interagir com o mundo, né? Mas o primeiro momento, aí ninguém me segura, né? Aquele primeiro momento. Mas eu queria responder essa pergunta, porque assim, você tem algumas artes que são solitárias, que a música pode ser também solitária, dependendo do instrumento. Você tem as artes plásticas. Artes plásticas, né? São muito solitárias. Pois é, e a poesia, ela tem esse aspecto de você conseguir realizar na solidão, e ela é da área das letras. Então, por exemplo, para mim é muito próximo a poesia do teatro, assim como o Pedro falou, e existe essa possibilidade de, como eu falei antes, eu como diretora eu preciso no mínimo de atores para poder realizar alguma coisa. Com a poesia sou só eu e o papel.
E acho que existe uma outra poesia também, que é a poesia de saques, de ideias, de brincadeira com as palavras. Então, às vezes, a poesia já me surge, a minha poesia pelo menos, ela é muito lúdica o tempo inteiro. Então, ela vem para o momento em que existe esse saque, essa percepção. Então, claro que eu poderia escrever uma cena para aquilo, mas aí até eu resolver fazer essa cena com alguém, aí essa ideia se traduz de uma outra forma. Então, eu acho que tem esse aspecto também de... É um canal onde as ideias podem ser colocadas muito mais facilmente do que no cinema ou no teatro. Para quem é poeta, porque para quem não é poeta... Para quem é poeta, claro. Para quem é poeta, porque é só um pedaço de papel, um guardanapo que você já traça. Ali já fez. Aí já dá aquela ideia, já fez. Por muito que sinta, não consegue escrever nada. Não consegue escrever nada. Né? Eu conheço várias pessoas. Mas como é que você consegue escrever isso? Inclusive rimar. Inclusive rimar é ótimo. Eu não consigo nada. Inclusive rimar. Eu não consigo nada. O olhar poético. Eu acho que a poesia está no olho, eu acho. Sim, não sei. Então tem muita gente que sente muito, você escrever uns poemas assim, que é puro sentimento, mas falta justamente a poesia. É o que você estava falando da outra vez. Então tem gente que não tem desenvolvido o olhar poético. É o olhar não convencional, né? O olhar que chega de um outro ângulo, assim, meio inusitado. Sente de uma outra maneira, que as pessoas se surpreendem. Que a poesia boa é aquela que te surpreende. Mas o Manuel de Barros, ele fala justamente isso. Como é que é? O olho vê, a memória revê e o poeta transvê. Então a dificuldade dessa pessoa talvez seja a transvisão. Acho que é uma visão mesmo de si mesmo, porque você tem que descobrir alguma coisa tão particular em si mesmo, tão particular que justamente surpreenda o outro. Vai botar no papel, vou fazer uma poesia. Isso é terapia. E bota no papel. Esse é o sai aquele negócio que eu te falei, que ninguém aguenta ouvir até o final. O que pensa, o que sente, isso ainda não é poesia, né? Não pode ser poesia. Isso é um texto, muitas vezes, de péssima qualidade. Aí depois, aí a pessoa mostra para o poeta que também não vai fazer nada porque ele não sentiu aquilo. É a própria pessoa que tem que ir burilando aquele negócio até virar, até colocar poesia naquilo que ele escreveu, se ele quiser. Sabe? Então acho que na medida que a gente desabafa só e não é poeta, todo mundo pode desabafar escrevendo. E normalmente as pessoas desabafam escrevendo, né? Agora sai um texto que ninguém pode falar que é poesia. É um texto. Melhor você sentar do lado da pessoa, contar para ela, olha, meu problema é tal, ela leva vai para o psicanalista, né? Exatamente. Porque ninguém consegue. Depois vai falar lá no meio de todo mundo aquele negócio, que a gente sabe se é prosa, se é uma prosa poética, a prosa poética nunca é. Aqueles achismos, né? Que eu acho isso, que eu acho aquilo. Eu vou confessar a vocês, eu fui ao analista 2 vezes na minha vida. A primeira vez foi para dizer todos os meus problemas, a segunda vez foi para ele dizer o que ele achava. E quando ele terminou assim, ele disse, vai e pensa nisso. Eu estou pensando até hoje. Até hoje. O analista que deu material para você pensar. Agora, ele me falou no final, foi justamente isso. Olha, você não gosta de escrever? Eu digo, gosto. Então escreva o que você está pensando, escreva e tal. É óbvio que eu não perdi tempo com isso. Eu continuei fazendo poesia, mas foi justamente isso que ele falou. Escreva o que você está sentindo. Escreva o que você está pensando. Eu não sei, eu acho que hoje em dia, será que as pessoas estão escrevendo mais? Eu já estou duvidando, sabe? A nossa educação está tão ruim. Não estou escrevendo mais não. São mais solitárias, aí daí escreve. Não, estou nem mais escrevendo mais. As pessoas estão agindo. Então, sabe, quando tem uma emoção qualquer forte, joga para cima e sai até a violência. Não, até estão se distraindo demais. Eu estava lendo o depoimento de Gilberto Amado sobre a escola de Recife, de 1870 até 1910, e ele comentava um negócio engraçado. Naquela época, assim como hoje em dia você pergunta, você é fluminense, você é flamenguista? Um diz, eu sou darwinista, eu sou positivista. Ele diz, pense numa Recife que tem apenas um porto, 2 cafés, um teatro, Santa Isabel e mais nada. Você não tem como hoje em dia, você tem cinema, televisão, então as pessoas sentavam para conversar, discutir ideias filosóficas. E eu acho até extraordinariamente raro que hoje em dia ainda tenha essa proliferação de encontros poéticos. Eu acho. Aliás, aí que eu queria responder a Paulinha, que você tem inveja da nossa época, mas eu não tenho tanta, porque hoje em dia está bem melhor. Na nossa época não tinha essa facilidade. Hoje em dia você vai, tem um evento do Davi, tem um evento do Chacal, tem um evento do Pelar, tem um evento do Xeriquim, tem um evento... Plena liberdade. Aí você vai, recita aqui, recita ali, e conhece, tem 1000 juventude abessa fazendo, né? É tão bacana, eu me sinto muito bem. Sempre tem um lado
positivo e o lado negativo. Naquela época era uma mas coisa eu fechada. Eu sinto, honestamente, assim, Tensa. a juventude muito desconectada e muito preocupada em aparecer, em sucesso, em fama. Reflexo da televisão. Exatamente. Então, nesse sentido, eu sinto falta de um ideal comum. Isso eu realmente É isso que eu ia falar, a gente conseguia ser útil, se sentir útil. Né? É verdade. Os universitários acham que estão perdendo tempo ficando em casa, estudando e elaborando, não é coisa da ação que você falou. Talvez querem você sair logo. Que culpa, não, eu estou aqui estudando, preparando mais uma riminha, mais um verso, já não, eu estou perdendo tempo, eu devia estar lá, como fulano de tal está também aparecendo. Ele acontece, ele tem atitude. Ele tem atitude, 100% atitude. Não, acho que a preparação por vários motivos, as pessoas acham que não é preciso mais muita preparação. Eu escuto isso até de alunos, atores, olha, a gente tem que mostrar carinha. Você mostra a carinha, aí você não está preparado, aí queima a carinha. Então, assim, eles não pensam nisso. Não pensam nisso. Então, assim, faculdade de cinema, por exemplo, faculdade de cinema, o estudante sai aqui já querendo ser diretor de filme ou diretor de arte. Queimar etapas, né? Não, o cara não quer ser assistente do assistente do assistente. Na minha época a gente era isso. Agora não, você já quer ser... assistente do fulaninho, você ficava honrado. Agora não, você quer ser o fulaninho. Exatamente. Você mata o fulaninho. Mas a gente tem... Ainda mais agora que você tem famosos que não são nada no Big Brother. Você tem presidente que não teve também um certo preparo. Aí pronto, então as pessoas, pra quê? Pra que ficar perdendo tempo estudando literatura? Para ser presidente, não? E tem também o que sabia português não fez nada também, né? Exatamente. O outro que foi para Sorbonne não fez nada, então esse que não foi para Sorbonne também não fez. Eu gosto um pouco mais desse barbudo, sabe? Não vou entrar em política. O grau de quem foi para Sorbonne fez tão pouco, barbudo que não foi lá, está fazendo tão até mais. Fez alguma coisa. Exatamente, ainda tá vendo? Mas o Lula falou outro dia, ninguém precisa estudar para ser presidente. Isso não precisa aprender inglês para ser presidente, ele falou. Isso é um estímulo ao estudo, né? Isso é uma coisa terrível de falar. Não podia falar isso. Mas é a nossa época. A nossa época é pragmatismo, né? O que importa é que você vai e faz. Ganha dinheiro. Você ganha dinheiro, você é rei. Mas esse é um pragmatismo de bateção de cabeça. Porque como você não tem estofo, você vai batendo cabeça. Fica só na ação. Evidente, não tem estofo. Outro dia eu encontrei um rapaz que até falou em casa, porque por coisas de amizades e tal. Ele é um filho de indianos que hoje em dia mora em Amsterdã, mas foi criado na Inglaterra e tal. Preparo do sujeito. Eu fui para a Índia e tal, conheço um pouquinho do hinduísmo e tal, comecei a conversar um pouco com ele, fazer umas perguntinhas para ver o que ele sabia. Eu sei pouco, eu realmente sei pouco. O cara sabia, tinha 27 anos. Ele sabia coisa para burro, entendeu? Ele não morou na Índia, mas ele, como ele é filho de indiano, ele sabe de Bhagavad Gita, Mahabharata, o Upanishad começou a me falar de tudo, começamos a discutir Vedanta e tal, e o cara sabia muito mais do que eu só fazia as perguntas. Aí eu fiquei assim pensando comigo, puxa, que desvantagem leva um povo que não tem uma educação. As pessoas na Inglaterra têm uma educação. Você já chega na faculdade com uma educação, depois na faculdade você desenvolve aquilo. Fica as nossas crianças, que nem o meu filho. Meu filho entrou agora para a PUC, vai fazer Direito na PUC. Ele estudando Química inorgânica. Você precisava ver a cara do meu filho estudando Química inorgânica. Ele parecia, fazer vestibular. Parecia um condenado à morte. O cara estava indo para morrer enforcado aqui a meia hora, ele estava ali assim. E passou raspando, passou em 405º lugar, na 8ª reclassificação aqui da PUC. Graças a Deus, conseguiu entrar. E agora vai fazer o que ele quer. Mas para que obrigar as pessoas que já têm pouca disponibilidade de estudar coisas que não interessam zero para eles, né? Quer dizer, está tudo errado. Olha só, tem coisa pior do que isso. Eu acho que depois, você estuda tudo que eles mandam estudar, no final mesmo que você nunca vá usar praticamente, mas para a sua formação moral, intelectual, psíquica, não. Eu concordo, Gladys. Não da maneira que é feito. Porque você pegou... Não, mas é porque agora você vai ler um existe clássico ainda. Você não sabe o que aconteceu depois. Olha, só para você ter ideia, eu sou da área de arte. No segundo grau tinha um ano que tinha educação artística. Sabe o que eles fizeram com a educação artística na minha época? Como a matemática era muito extensa, o volume de conteúdo era muito extenso, eles se aproveitaram do horário da educação artística e colocaram geometria, que era algo mais próximo do que era artístico. Ou seja, olha que absurdo. E o que a gente tem? A grande crise que a gente tem, eu faço teatro, tá? Então, assim,
A maior dificuldade que a gente tem é com plateia, não é nem ter público, não. Os públicos estão abarrotando o teatro, mas com espetáculos não necessariamente muito bons. Essa uma hora seria fundamental para que a gente tivesse formação de plateia. Mostrar coisas bacanas, abrir os olhos para as coisas boas, para que essas pessoas possam consumir melhor a arte. Não é nem para formar artistas. Então, assim, e eu fui essa pessoa que sabia que seria artista, e que tive que fazer essa geometria, não tive aula de educação artística, tive isso, como filosofia também na minha época. Por isso que eu estou te falando como é que a coisa era. Filosofia, sabe o que era? Muita matéria de história, então eles pegavam assim, para poder estudar melhor a história da Grécia, botavam lá em USPB, botavam lá em Moral e Cívica. Era isso que eles faziam. É assim que era a escola. Então, o USPB, mas o USPB é um bom, é uma boa. Não, tudo bem, eu também acho. A gente não perde, Moral e Cívica. Eu acho que não a Organização Social Política Brasileira, mas da história da Grécia, era o que eles faziam. Existia matéria ali, mas eles não estudavam a Organização Social Política Brasileira, eles estudavam Grécia, porque o volume era tão grande que caía no vestibular, mas isso era um mecanismo deles da gente não saber realmente quais eram os problemas, entendeu? Eu estou te falando, eu sou resquício, aquilo que vocês lutavam, a gente ficava assim, eu sabia que alguma coisa estava errada, entendeu? Mas não era possível aquilo. Mas era aquela coisa, vai cair na prova, vestibular, quer passar na faculdade, e todo mundo ficava ali. Reproduzindo. Como um bom estudante, não é aquele que pensa, questiona, elabora alguma coisa. É aquele que tem a maior capacidade de acumular informação e reproduzir isso numa prova. Decoreba, você esquece tudo aquilo, fica até traumatizado com aquilo. Tem alguns professores, amigos meus, que ficam traumatizados. Não me fale em ciclo de Krebs, por exemplo. Vocês não sabem o que é isso. Você gostava, senhor? A única coisa que eu gostava de biologia. Mas é porque o professor, ele tinha um desenho maravilhoso, ele desenhava com 8 cores diferentes. Te seduziu. E desenhava aquele citoplasma. Depois ele parecia, isso tem hoje em dia que se faz com computador, né, que você vai aproximando, ele fazendo o quadro à mão. Era um artista. Era um artista, exatamente, eu era seduzido. Vem cá, qual escola você estudou? Vou botar meus filhos lá. Santa Porque eles estão falando. Santo Agostinho é um dos melhores escolas, até hoje em dia, eu acho que eles custam até demais. Santo Inácio. Eu tinha aula sempre sábado, primeiro, segundo e terceiro científico, eu acho que não existem mais, né? Eu tinha aula sábado, era realmente muito puxado. Mas hoje em dia ainda é muito puxado. Eu tenho alguns clientes que estudaram no Santo Agostinho, assim, ano passado, um garoto que se formou lá. E garoto estava tenso de tanto estudar. Mas era uma forçação de barra muito grande na área técnica também. Por conta disso é que eu fui fazer engenharia, que eu não fui fazer filosofia, história, arte, qualquer coisa assim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, baseado nisso tudo, que a gente falou sobre falta de tempo, sobre pragmatismo, sobre necessidade de queimar etapas. Eu comecei o meu raciocínio pela ansiedade de publicação, que hoje em dia é muito fácil você publicar, assim como é muito fácil você botar a cara em qualquer lugar e depois queimar a carinha. Como você começou, foi ótimo essa expressão. E quando você falou da educação, do amigo falando sobre o Upanishads, o Mahabharata, etc. e tal, e essa perda desse tempo nietzschiano, grego, que a gente comentou, das pessoas ficarem ouvindo, e o prazer também de você ter um encontro com uma pessoa para conversar. Eu sempre fui um sujeito muito tímido, tinha pavor de conversar, eu ficava olhando para uma pessoa e conversar mais de 10 minutos. Eu disse, esse cara vai me devassar toda a minha intimidade só pelos olhos. E de uns 10 anos para cá, por conta de eu ter vindo também fazer o mestrado e doutorado em literatura, eu fui obrigado, essa força, a conversar com pessoas, a ficar em sala de aula, e inverteu isso. Hoje em dia eu não sento para conversar com os amigos, eu marco entrevistas. Eu gosto tanto que os caras sentem comigo e conte tudo que ele tem para contar, e que venha preparado. Da mesma forma como também, durante muito tempo, no Poesia Simplesmente, no café, a gente se apresentava na terça-feira, fazia questão de a gente organizar um micro espetáculo de 15 minutos. Então a gente sentava segunda-feira às 10 horas da noite e até às 5 horas da manhã, a gente escolhia um poeta, alguma coisa, preparava alguma coisa musical, artística, tudo. Era um dos momentos mais gratificantes para mim, porque eu sentava com 5, 6 pessoas em, eu ia dizer masturbação mental, mas era isso mesmo, né? E espaço de criação com as pessoas que eu gostava, com as pessoas que eu admirava, para criar alguma coisa interessante para uma plateia com conteúdo artístico, tudo. E o mais importante de tudo não era nem o resultado final, mas esse tempo de maturação, esse gosto pela elaboração, pelo treinamento. Você acha que isso existe mais hoje em dia? Isso daí se perde, que as pessoas perderam, eles querem só publicar, e a questão da publicação em si, qualquer um publica qualquer poesia.
Esse eu não saberia responder. Qualquer um publica qualquer coisa. Existe muito mais publicações hoje em dia, né? E os critérios nem sempre são os melhores, né? Existe a ansiedade de publicar. Eu mesmo sofri disso em 73, né? Então eu sei bem o que é isso, que eu estava louco para lançar aquele livro. Eu estava vendo que ainda podia esperar um pouquinho, mas eu não aguentava mais. E aí você tem que... E hoje em dia eu conheço alguns poetas jovens que publicam mesmo. E o primeiro livro sempre sai assim meio com algumas coisas que podia ter trabalhado melhor, outras que não precisavam entrar, né? Infelizmente existe esse... Olha, eu escrevi o primeiro livro, vamos dizer assim, que está 2 anos escrito. E é só agora que eu vou publicar. Porque, por uma questão também de falta de tempo de me dedicar a ele, e também porque eu achava que eu precisava... É porque o poema precisa, né, Paula? Você escreve ele, é raro aquele poema que você escreve, já está ali, você não... Deixa ele descansar um pouco, nem pão, né? Você tem que deixar o pão descansar um pouco, para depois botar no forno. Né? É uma coisa que não adianta. Tá aqui, tá. O poema que sai assim... Eu, nesses eventos, às vezes eu faço um poema e vou e digo o poema. Mas o poema dito é uma coisa, ele se perde ali, você diz e acabou. Aí você até vê a reação e aquilo anda dentro de você, é até bom. Eu uso o CEP, por exemplo, para fazer isso. Quando eu vou lá no CEP, eu levo sempre um poema assim que eu fiz ontem. Essa é uma coisa que eu não gosto. O poeta chega... Olha, acabei de fazer, vou ler para vocês. Não, é só você não dizer. Mas eles falam. Gente, mas que falta de respeito a mim. Eu acho uma falta de respeito para mim, ouvinte. Pega uma coisa que ele acabou de fazer. Eu me revi, vocês desculpe se tiver algum erro. Gente, eu acho isso terrível. Mas peraí, mas o CEP chama Centro de Experimentação Poética. Exatamente. Então, o conceito pelo menos o conceito é esse, né? Você é uma pessoa, você é fantástico. Mas eu também não... Você pode Mas eu fazer também isso. não é assim, o poema que eu fiz hoje. É aquele poema inédito que você ainda não publicou, ainda não leu. E quando você lê o poema anda dentro de você. Quando você tem um poema que ninguém viu ainda. Às vezes eu peço para minha mulher, falo, deixa eu ler esse poema para você. Aí eu leio o poema, só de eu ler o poema para alguém, ele já muda um pouquinho, eu já vejo... Com a minha mãe, acordo às 5 horas da manhã, mãe, e sempre eu chego na madrugada. E eu sempre acordo às 6, 5 horas da manhã, e ela sempre atende, ela sempre gosta. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Nós temos uma colega, uma amiga nossa, colega poeta, que ela escreve, ela manda pela internet, a Tereza Cristina. Ela manda pela internet, ela manda muita coisa. Mas é uma pessoa maravilhosa. Mas os poemas que ela escreve, gente, a produção dela não dá para ela revisitar o poema. Não dá para o poema ser revisitado e ela manda. Entendeu? Gosto muito dela, tudo bem. Eu acho que ela é melhor editora do que escritora. Os livros da Tereza são perfeitos. Você está falando em editar livros, né? Eu acho os livros que a Tereza edita perfeitos. É uma das melhores. O livro foi editado por ela. Eu acho fantástico. Ela queria a cena de Marcos Lugares, foi editado por ela. É o Vermelhinho. O seu livro? Meu livro foi editado por ela. Mas ela tem essa mania de mandar pelo e-mail. Mas é simpático, porque você também pode falar. Você não está afim, você não precisa, ela não está impingindo. Agora você já sentar a pessoa, vamos aqui, a pessoa que você não conhece. Eu vou recitar esse poema que eu acabei de fazer. Aí é meio... Eu fico muito bem, mas a gente às vezes pode até ocorrer de você rapidamente, você escreve uma coisa também genial, é possível. E você gosta muito, fala, eu quero mostrar isso. Ocorre assim, de 100 às vezes é um saque. Você sabe mais ou menos o que você está fazendo. Agora já tem uma experimentação. Eu acho que uma quadrinho, uma trova, tudo bem que você vai na frente, eu quero fazer. Aí, 4 versos, você... Uma brincadeira. Uma coisa que te emocionou na hora, você faz. Uma trova. Agora você fazer um poema com mais de 8 versos, 10 versos. Não, eu penso porque há também toda uma técnica de você saber como que aquilo ali vai ser colocado em público e tudo mais. Você falou, ler para o espelho, ler para a mãe, ou ler para alguém, pelo menos fazendo algum exercício, pelo mínimo, como sou a sua voz. Vai subindo as escada aos poucos, daquele pulo. Exato. Que tem uma distensão. O Augusto dos Anjos, ele tinha um método de fabricação do poema, né? E era, principalmente nos sonetos, que era muito interessante. Ele não sentava para escrever um soneto, ele ficava deitado e recitava o soneto para si mesmo, deitado.
e só levantava para escrever quando ele tinha Estava decorado. absolutamente decorado, ou seja, isso é uma coisa extraordinária. Porque todos os poemas deles são uma capacidade mnemônica fantástica, uma musicalidade perfeita. Por isso tem tanta gente com poema do Augusto Range decorado, porque ele saía já para o papel com todas essas características. Já com as características da decorabilidade. São poemas bons de você. A gente fala, Você- poesia, poema é poema, música é Tem música. como, né? Mas é tão bonito um poema com musicalidade, não? Exatamente. Eu acho que a poesia está muito ligada à Se música. você Mas levantar o não tem dedinho, nenhuma, né? deixa eu fazer Não tem nenhuma, só uma não tem nenhuma musicalidade. Tem, claro. Nós temos A maioria. 10 minutos ainda para antes de encerrar, 10 minutos é bastante tempo, ou às vezes é muito pouco tempo, para a sugestão que eu vou fazer para vocês, que é, se vocês estejam preparados ou não, para fazer uma demonstração do trabalho de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa decorada, alguma coisa que vocês queiram apresentar ou lida, vocês fiquem à vontade para fazer uma pequena exposição. Não, enquanto então, eu posso só falar uma Começa coisa? logo, Deixa eu falar o poema. começa. Que é o seguinte, eu respondi uma coisa errada, você me perguntou como é que você começou a ler. Eu comecei a falar sobre poesia. Isso eu acho importante dizer também, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, não, 10 não, menos que isso, 8, lá no Santo Inácio, o pessoal das edições de Ouro, eles chegavam pra gente com uma lista de mais de 50, 60 livros infantis, e a gente escolhia o Ela que botou comprar. lá os meus livros. A gente escolhia o que comprar, eu saía de lá com todos. Então, assim, na verdade foi assim. Eu acabei falando da poesia, mas... Livro de Leis de Ouro. aqueles livros eram livros de aventura. Você foi do Santo Inácio, Paulo? Do Santo Inácio. Eu também. Deixa eu achar aqui. Quem começa, Pedro? Começa. Se você tiver alguma coisa de cabeça, Tenho cabeça. Vou olhar para lá, hein? Eu conheço a Gil Delelo ali, mas eu era do Santo Inácio e eu lembro do Jacobina. Lua cheia, vida breve, um começo de esperança. Me love, baby, me leve, aonde nem a vida alcança, onde só a paixão se atreve a brincar feito criança. Me leve, baby, me love, o amor nunca se cansa. Lua cheia não se move. Vida breve, eterna dança. Lindo isso. Maravilha. Você, Marcos. Vamos seguir, a gente segue a linha aqui. Vamos lá, o eterno a ilha, né? Há uma ponte, e ela está toda iluminada, sempre tão movimentada. De um lado a cidade grande com seu burburinho constante. Do outro lado a ilha, com a sua vida tranquila. Mas não é sempre assim. A calma, às vezes, tem fim. E isto sempre acontece quando a saudade aparece. E é tanta saudade contida, e é tanta dor reprimida, a lágrima rolando nos olhos, as que inundam o coração. E a ilha, às vezes, pensa que vai explodir o vulcão. Mas a dor, aos poucos, vai embora. E a ilha esconde a dor, não foi nada. Daqui a pouco esqueceu. Pega a ponte iluminada, vai para a cidade agitada, e esta ilha sou eu. Que lindo. Vamos aplaudir. Agora, Paulinho. Eu vou ler, eu posso ler? Pode, Vou ler um fica à pequenininho. vontade. Chama O Bisbilhoteiro. O buraquinho da fechadura na porta do céu é a lua. Esse portal antigo possui também pequenas gretas. Deus deixa escapar seu luzeiro através das estrelas. O paraíso é perfeito. O tal buraquinho lua, no momento da forma, molda-se ao olho divino. Sem língua côncavo, ele sorri do pirulito dado ao mendigo pela incauta criança. Quando língua convexo, são os tristes dias de guerra que ele perplexo observa. Quando o astro se renova, está tirando um argueiro com o colírio da esperança. Já quando o satélite está cheio, o Criador está totalmente atento aos amantes nas estrelas pequenas. Esse é totalmente visual, né? Vamos a mais uma rodada? O que você Então acha? tá, pode ser. Eu queria achar um poema aqui que... Agora eu vou ler para ver. Mas não, eu vou ler um... Vamos, eu vou ler um herói. Eu vou ler de Decor. memória. Eu queria ter um vento para varrer do pensamento a noite sem movimento e o logro do que eu não fiz. O
desejo por um dia, na luva da manhã fria, arrefecer eu queria a chama do seu ardor. Mas não tem trégua ao tormento. Sem alívio, sem alento, eu, senhor do que não quis. Na chuva da tarde esguia, por uma breve magia, tomo posse desse amor e juro que sou feliz. Nossa, que lindo! Meu Deus. Hades? Para ser bem coerente com o primeiro livro que eu li, Papai e Mamãe me deram, que solidão eu sinto na minha alma. Vendo essa tarde tão cinzenta e calma, esse céu que escurece, eu penso em mim e elevo o meu pensar e encontro a Virgem quando faço a prece. Eu peço à Virgem pela minha vida, que anda tão triste, tão sofrida, nessas tardes cinzentas, que agonia, me ajuda, Virgem Maria, me ajuda a viver sozinha, me ajuda a não morrer de tédio nessas tardes vazias. Cuida de mim, eu sou tua filhinha, e para eu não morrer, dá-me um remédio nessas tardes tristonhas e tão frias. Nossa, que lindo. Posso mandar um erótico? Pode. Olha a diferença, maravilha. Chama Piano em Caldas. O pianista vem piano de lontano, abre a tampa e rege provocando. Faz concerto e desconcerta sua musa agora descoberta. É anarquia musical rogando alma, eu destronada ofereço e bato palmas. O artista me sofreja no pescoço. Resposta, eu colcheio com as coxas. Resultado, surge um sol sustenido suspendido debaixo do umbigo. Me toca, me beija, me tortura, me nota, me clava, me partitura. Vem de lá, vem sem dó, vem cheio de si, me dedilha por aqui e por ali. O metrônomo não mais alcança o alegre nervoso dessa dança. Não se sabe nem mais quais são os meus ou os seus pedais. Há muitos já se foram para as cucuias os esquerdos e os direitos autorais. O coro come, em agudos e graves, a sinfonia improvisada que ele faz. O staccato segue firme o seu compasso, o volume aumenta e é só estardalhaço. Mas no instante mágico da pausa tônica, o músico em harmonia me mela o dia em todos os cantos e contracantos desse quarteto onde a gente jaz. Ai, silêncio, pausa, reverberação. Eu, poetisa, violada e feliz, ainda semi-confusa, mas jamais em ponto de fuga, mesmo me sentindo bemol, breve, junto forças pro acorde. Recomeço então pelo refrão, toco o seu diapasão, fico toda afinada e mais uma vez eu peço bis. É uma brincadeira, né? Nós vamos encerrando mais uma apresentação do projeto Leitores da Ribalta, da Cátedra Unesco de Leitura, com o apoio do grupo Poesia Simplesmente. Eu estive aqui com Pedro Lage, com Gladys Lacerda e com Paula Venck. Muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia.